Presidente da Associação de Torcidas Organizadas do Flamengo, dando detalhes da reunião com o presidente Hélio Ferraz, que continua em seu gabinete sucessivas reuniões neste momento aqui na Gávea. O certo é que as torcidas estão fazendo pressão e querem mudanças, hein, Wagner? É uma situação realmente complicada, né? Quer dizer, clima quente dentro de campo, ao que parece, com a contratação do Nelson Batista e principalmente com a vinda do Paulo Gione, esses problemas vão desaparecer. E fora de campo, fora dele, também entre torcida e diretoria em Jorge Nunes. É verdade. Isso aconteceu ontem, né, rapaz? Os caras deram um apertão no presidente, o presidente correu, e se ele não corresse, talvez fosse até agredido. Coisas que acontecem, infelizmente, no futebol. Já aconteceu no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo já por várias vezes. E o Flamengo, evidentemente, se alimenta de vitórias, de grandes conquistas, de grandes times, de grandes ídolos. E o Flamengo busca um ídolo e não tem. Porque os caras não têm formação de Gávea, os caras não têm a cara da Gávea, tem razão pelo nesse aspecto. A reclamação é contra o pífio futebol jogado pelo Fábio Baiano, que é um jogador que sabe jogar, mas ou joga de má vontade ou não tem a cabeça no lugar. Que potencial técnico que ele tem. Ele nunca conseguiu se firmar, nem no Flamengo, nem no próprio Grêmio. Eles falam do zagueiro Fernando, eu concordo. Deram a braçadeira de capitão para o Fernando, e o Fernando às vezes se mostra inconsequente. Não acho nem ele tecnicamente ruim. Nosso Bambam, zagueiro lá de área. O Jorginho, eles reclamam que o Jorginho é 7 anos titular no time do Flamengo. Como pode um jogador com potencial técnico do Jorginho ser titular 7 anos? Isso aí tem que perguntar para os treinadores, Zagallo, Evaristo, todo mundo que passa por lá. E até o próprio elenco que permite que o Jorginho seja titular. O André Gomes é um jogador comum de força, que o Vasco também tem, eu já citei aqui o Henrique Lazzaroni. O Anderson é um lateral para compor, ele é reserva, tanto foi do Cássio como é do Atiço. E eles querem o Edilson de Jalminha para incendiar a Gávea. Muito bem, são 10 horas 16 minutos, 10h16 da noite, e o Vasco já está em São Luís do Maranhão, onde amanhã joga pela Copa do Brasil, segunda fase da competição, às 8h30 da noite, uma partida importante contra o Motoclube. A conquista, portanto, do título estadual já faz parte do passado, e dessa maneira o Vasco pensa na Copa do Brasil. E um detalhe até curioso, né? Em 3 edições desse torneio, o Vasco já realizou 70 jogos, conseguiu 35 vitórias, 21 empates, 14 derrotas, 131 gols marcados, 83 sofridos. E o Vasco nunca conquistou a Copa do Brasil. O local que ele conseguiu, o ano que ele conseguiu chegar mais longe, né? Se levarmos em consideração todas as campanhas, foi aí uma disputa de fase semifinal. O Vasco, portanto, nunca participou sequer de uma finalíssima da Copa do Brasil. E para este compromisso, a equipe comandada por Antônio Lopes não conta com Marques, que ficou no Rio de Janeiro se recuperando de uma entorse no tornozelo direito. O treinador vascaíno confirmou a entrada de Valdir ao lado de Souza. E, meu amigo, uma festa realmente espetacular na chegada da delegação do Vasco em São Luís do Maranhão. Tanto é que os jogadores não conseguiram deixar o aeroporto da forma natural, quer dizer, sair do avião, passar para pegar a bagagem e de lá pegar um ônibus para seguir para o hotel. Não tinha como. Mais de 1.000 torcedores aguardavam a delegação vascaína lá no Maranhão. Tudo isso, é claro, reflexo da boa campanha que a equipe vem fazendo, principalmente pela conquista do título carioca. E só para você ter uma ideia, 40.000 torcedores estão sendo aguardados na partida de amanhã, que vai ser realizada no estádio Castelão. Que coisa bonita, hein, Jorge? É verdade, isso é fruto, né? E outra coisa também que eu sempre digo aqui, quando fazem pesquisa, né? Isso é o poder, a força dos clubes do Rio de Janeiro. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, quando eles saem, principalmente para o Nordeste, rapaz, é uma brincadeira, você não consegue andar. Acho que a impressão que eu tenho é que o Vasco hoje deveria ter saído do avião de corpo de bombeiro, como fez aqui no Rio de Janeiro. É verdade. O meio-campo, Marcelinho, lembra, ele que espera a casa cheia amanhã, lá no Castelão, ele lembra que esse clima de festa tem que ficar por conta apenas dos torcedores. Perfeitamente. A gente espera que tenha bastante torcedores mesmo, isso faz parte. É bom que isso aconteça, que lote o estádio. Mas o clima de festa é só para a torcida, porque nós já temos um jogo importante na quarta. Agora o técnico Antônio Lopes vai aproveitar essa viagem até São Luís para conversar com um pouco mais de calma com o vice de futebol, José Luiz Moreira. O objetivo é traçar planos para o Campeonato Brasileiro.
já que sábado a equipe enfrenta o Guarani em Campinas às 18 horas. O treinador vai pedir contratação de pelo menos 3 reforços, um lateral esquerdo com urgência, um meia de ligação para brigar aí com o Léo Lima pela vaga de titular, ou então se tornar um reserva imediato para o Marcelinho, além de um atacante. É claro que os nomes ainda não foram divulgados, mas a Tupi vai antecipar o nome de um lateral esquerdo que pode ser contratado. É claro que ele recebe um alto salário aonde está jogando, é o Rubens Cardoso, que está na reserva do Santos. O titular é o Léo, já há algum tempo. O Rubens Cardoso, que já passou pelo Grêmio, também pelo Atlético Mineiro, hoje está na reserva do Santos, pode ser tentado. Pelo menos essa é a ideia que nós conseguimos aí trazer depois de contactar com alguns profissionais do Vasco. O nome ainda não foi divulgado realmente de forma oficial, mas o nome do Rubens Cardoso agrada muito o técnico Antônio Lopes. O que você acha desse jogador, Jorge? Eu acho ele um bom jogador, não acho que ele seja o Atiço, o Serginho, não acho que ele seja nenhum desses caras, mas é um jogador melhor fisicamente, tecnicamente, com Edinho, com muito mais personalidade, jogador já rodado, Grêmio, o próprio Santos, ele é a cria do Santos, estava no Santos, está na reserva de um jogador carioca, que saiu do Americano, foi com o Rio Branco de Americano, que é o caso do Léo. É um jogador, bom jogador, não é um Pelé, não é o Maradona, mas é um jogador bom para o Vasco. Agora, ouça o que o técnico Antônio Lopes tem a dizer sobre esse trabalho de renovação que ele vem fazendo no Vasco. Você sabe que em 1996 ele também chegou em São Januário com um time desacreditado e conseguiu durante 8, 9 meses formar um grupo vitorioso. Tanto é que o Vasco, a partir dali, já em 97, com a conquista do título brasileiro, conquistou várias competições importantes. Será que o que está acontecendo agora é muito parecido com o que você viveu há 7 anos atrás, Lopes? Eu acho que sim, né? Em 96 nós também entramos num momento de turbulência do Vasco, num momento que o Vasco não tinha uma equipe, né? E igualmente no ano passado, né? O Vasco tinha dissolvido a sua equipe no primeiro semestre do ano passado e estava com jogadores egressos de Madureira, de Americano, de Bangu, né? Estava tentando formar um time. É tudo a mesma coisa, e um trabalho a longo prazo que está sendo feito, como foi feito naquela época, deu frutos no segundo semestre de 97, né? E agora o trabalho está frutificando aí, sem dúvida nenhuma, mas falta muita coisa, tem muita coisa pela frente. Esse trabalho de aproveitamento dos juniores, que naquele momento foi muito mais fácil, porque eu já encontrei uma boa base no júnior, né? Agora, esse ano é que apareceu uma garotada boa nos juniores, quer dizer, está sendo feito esse trabalho também integrado a equipe principal com a equipe de juniores. Então esse é um trabalho a longo prazo, um trabalho que tem que render frutos, sem dúvida nenhuma, e nós vamos com o tempo aí aparando as arestas que forem aparecendo para formar um bom time aí, que eu acredito que durante o transcorrer desse ano todo vai se formar um bom time. Aí, portanto, o técnico Antônio Lopes fazendo essa comparação. Você concorda com o treinador do Vasco, Jorge Nunes? Concordo, olha aqui, ó, e tem mais um detalhe aqui. O Ernesto Paulo dirigiu o Bracalhau, o Bragantino, na segunda divisão paulista, foi 4º colocado, perdeu lá por erros financeiros do Marquinhos Chedi. Não paga ninguém, quebrou lá o Novo Horizonte e acabou quebrando também o Bracalhau lá. A parceria que ele fez com o Vasco parece que não foi cumprida até o momento e o Vasco foi mal. Mas o Ernesto diz o seguinte: um jogador chamado Thiago Leal, que é jogador de meio campo, improvisado de lateral direito, é avião, joga na lateral direita do Vasco, se não jogar, fica como reserva imediato do Ruto. O jogador João Paulo, que era um meia esquerda, foi adaptado como lateral esquerdo, segundo o Ernesto Paulo, que é conhecedor profundo, revelador de grandes jogadores do futebol brasileiro. João Paulo, como lateral esquerdo, uma espécie de Atiço, é um bom lateral esquerdo, seria bom para o Vasco. E Felipe Alves, que é um jogador de meio campo, segundo o Ernesto, também poderia ser aproveitado. São 10 horas 23 minutos, 10h23 da noite, você participando do Giro Esportivo pelo telefone 2516-1280 ou então pela internet esporte@tupi-am.com.br. O jornalismo da Tupi não para, tomando conta da cidade. Ana Guimarães. Wagner, a Defesa Civil Municipal registrou até agora 38 solicitações devido à chuva que atingiu a cidade. De acordo com os técnicos, as chamadas são de rotina, como para verificação de rachaduras, infiltrações,
e ameaça de deslizamentos. Não há vítimas, Wagner. É com você. Ok, Ana Guimarães, a qualquer momento voltando com outras informações na sequência do Giro Esportivo. Como choveu no Rio de Janeiro nesse início de noite, hein, Jorge? É verdade, é gozado, né, bicho? Hoje foi atípico. 7 horas da manhã eu acordei. Um baita de um sol. Falei, vou andar na praia. Tá acordando cedo, hein, Não, Jorge? é verdade, tô acordando cedo. Olha aqui. Aí 7 horas da manhã eu falei, baita de um sol. Falei, vou andar na praia. Aí me preparei, botei a roupa, tomei um cafezinho, aí saí pra andar. Pô, quando eu comecei a sair pra andar, o tempo fechou, ficou feio. Aí fui pra televisão. Aí saí da televisão, abriu um sol. Aí saí da televisão, pimba! Temporal. Brincadeira, bicho. Esse é o Rio de Janeiro. Maravilha, 10 horas 26 minutos. Daqui a pouco as primeiras opiniões aqui no Giro Esportivo. Você participando e daqui a pouco você também opinando sobre os principais temas que nós vamos apresentar aqui ao longo do Giro. Eugênio Leal, o Fluminense está preocupado com toda essa maratona que os jogadores vão passar nos próximos dias, Eugênio? Está sim, Wagner. O Fluminense está preocupado com a maratona de viagens que está realizando neste momento. Para você ter uma ideia, o time saiu aqui do Rio ontem, né, à noite, e fez uma viagem de 6 horas até chegar à cidade de Teresina, no Piauí, onde joga amanhã, porque o avião fez escalas em Brasília e em Fortaleza, né? E vai fazer o mesmo tempo de voo na volta. Isso é normal. Ele vai sair de Teresina e vai chegar no Rio de Janeiro apenas 6 horas depois, também com 2 escalas. É uma viagem desgastante, mas o pior vem depois, porque o Fluminense chega na sexta-feira, treina de manhã e à tarde já embarca de novo. Vai para Criciúma, em Santa Catarina, mas vai da seguinte forma: um voo de 1h20 até Florianópolis, depois um ônibus de 2 horas até a cidade de Criciúma. Mais uma viagem desgastante. Faz isso de novo para voltar ao Rio de Janeiro, 2 horas de ônibus, 1h20 de avião. Só de viagem, efetivamente, são 18 horas e 40 minutos. E é claro, você tirando aí toda a espera, de repente atrasa o voo, né, a conexão demora um pouquinho mais, o traslado do aeroporto, tudo, você tem que sair um pouco antes para chegar, né, no avião, né, não adianta chegar em cima da hora. Então tudo isso desgasta muito o elenco. O time joga amanhã contra o Flamengo do Piauí e depois no domingo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma lá no estádio Heriberto Rios. Só depois voltando ao Rio de Janeiro. Isso tudo tem preocupado o técnico Renato Gaúcho. Ele deixou bem claro durante o treinamento desta tarde, quando o Fluminense reconheceu o gramado do estádio Albertão em Teresina, onde joga amanhã. A preparação especial feita pela comissão técnica do Tricolor prevê aí uma alimentação balanceada, leve para os jogadores, passando muita energia, e também prevê descanso. Os treinamentos serão leves durante toda a semana para evitar um desgaste maior. Muito bem. Quanto ao jogo de amanhã, o Fluminense não terá o César, que ficou aqui no Rio de Janeiro. No lugar dele entra o Rodolfo, o jogador que já atuou na equipe de cima do Fluminense algumas vezes e faz parte do elenco, formar a zaga ao lado do Zé Carlos. Agora, o time do Fluminense pensa, é claro, em contratações. Com a gente, o vice de futebol Marcelo Penha, falando sobre essa situação. Ele fez um balanço até que positivo da participação do Fluminense no campeonato estadual e acha, de qualquer forma, que o Fluminense vai precisar de reforços. Eu acho que o Fluminense não conseguiu ganhar do Vasco. O Vasco ganhou as 2 partidas, incontestável, né? Mas eu acho que o Fluminense também foi o clube que foi a sensação do campeonato, né? Aplicou goleadas em arquirrivais, como Flamengo, como Botafogo. Eu acho que nós conseguimos provar que nós temos um time competitivo. Nós precisamos ainda de contratar alguns jogadores. Nós perdemos o Romário, né? O ataque principalmente nós estamos praticamente só com o Fábio e o Ademilson, né? Temos o Marcelo, que está vindo do Júnior, o Renatinho, que nós vamos conversar, vamos ver se nós vamos renovar ou não. Então nós estamos carentes de posições de ataque. E o Campeonato Brasileiro é diferente. O Campeonato Brasileiro são 46 rodadas, nós intercalados no primeiro semestre com a Copa do Brasil e no segundo semestre com o Sul-Americano. Então, a questão de cartões amarelos, contusões, tem pouco tempo às vezes para recuperar um atleta, né?
Então nós vamos ter que contratar, fazer algumas contratações. Basicamente, nós estamos pensando em nomes, e eu vou conversar muito com o Ricardo e com o Renato pro ataque, né? Para encontrar um nome pro ataque. A gente queria ver se conseguia trazer algum nome de peso. Estamos pensando em alguns nomes, mas tem que ser um jogador com características diferentes do que nós temos. Nós temos 2 velocistas, precisamos de um homem-gol, mais ali centrado na área. Vamos pensar, nomes eu levantei hoje uns 20 nomes, mas a gente pensa em tudo, pensa em seleção brasileira, né? Até os jogadores novos como revelação. Mas nós vamos conversar ainda com o Renato e com o Ricardo para tentar decidir isso. Marcelo, 2 nomes de jogadores que atuaram em clubes de menor investimento durante o campeonato estadual foram aí propalados, de repente, que poderiam ser reforços para o Fluminense. O lateral direito Guto, do América, e o meia ofensivo Josafá, do Madureira. Até que ponto isso daí é realidade ou esses nomes já estão descartados, Marcelo? Não, os 2 atletas nós temos interesse. São atletas para compor, que viriam para compor o elenco, né? Mas ainda vou pegar a ratificação do Renato, principalmente do Guto, né? Porque o que ocorreu, quer queira, quer não, o Zada se ouve muito bem naquela posição ali. Nós temos ainda o garoto, o Arilson, também, que é bom jogador, é um bom valor, claro, tem que pegar maturidade, né? Então nós estamos tentando trabalhar também para não ficar com o elenco muito inchado, né? Eu fiz um levantamento hoje à tarde com o presidente Davi Fischel, listamos todo o elenco do clube e listamos as carências que nós achamos, né? O Renato não pôde estar presente, eu vou conversar com ele na viagem. Então nós achamos principalmente o ataque, né? Agora, sempre tendo a oportunidade de trazer um outro jogador, de repente surge uma oportunidade boa de trazer um meio campo, mas não é a necessidade, né? Assim, mais premente. O ataque é que é a necessidade. Muito bem, terminou o campeonato estadual, agora aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O que você pode falar do Fluminense que vem aí nessa sequência de temporada de 2003, Marcelo Penha? Estamos tristes, né? Tristes, mas temos que pensar, temos ainda aí a Copa do Brasil no primeiro semestre, que passa a ser o maior objetivo agora, né? Porque pode se classificar para a Libertadores da América, é o caminho mais curto, né? Faltam, se eu não me engano, 6 adversários até a final, né? Então vamos encarar o Flamengo. Nós temos sorte com o Flamengo daqui. Vamos ver se nós conseguimos ter a mesma sorte com o Flamengo de lá, do Piauí, e a gente vê se consegue matar esse jogo lá. Esse, portanto, o dirigente tricolor, que a gente, é claro, sabe, a prioridade nas Laranjeiras é a contratação de um centroavante, um jogador de preferência, de renome internacional. O Fluminense sonha com a volta do Romário ao final do contrato dele lá no Cacar, mas já trabalha também com a hipótese do Viola, não é nenhuma novidade isso, e também a hipótese do Luizão. Agora, pode ser que o Fluminense precise de algum outro jogador para o ataque, porque existe a informação ainda não confirmada de que o Fábio Bala estaria deixando o clube ao final do mês, quando termina o contrato, seguindo para o futebol da Europa. Vamos aguardar, dia 31, semana que vem, né, no início da semana que vem, se essa informação vai realmente se confirmar. Ok, Wagner? Ok, Antônio Leal, vindo, portanto, vice de futebol do Fluminense, Marcelo Penha. Agora, que curioso, né? O Fluminense perdeu o campeonato estadual, segundo o próprio Marcelo Penha, e agora eles estão até pensando em reforçar a equipe para o brasileiro, precisando de um grande atacante. Então, será que a culpa estava no ataque? Mas ninguém pode abrir mão do Romário, com todo respeito ao Fábio Bala, ao Bruno Morrone, ao Ademilson, aquela turma que tem lá no Fluminense. Você, se tem o Romário no jogo, não sei que vai ganhar do VAR, não sei. Bruno e quem? Bruno e Marrone, não tem? O Fluminense não tem lá o jogador. Dupla sertaneja. Não, mas tem um atacante lá no Fluminense que tem um nome parecido. Não serve, bicho, não serve. Tem que resolver, é o craque. Você vê, e vai trazer um jogador contestado, que é o Viola, né? O outro não, o Luizão, esse cairia bem. Aliás, não cairia bem no Fluminense, né? Ele cairia bem em qualquer lugar, sabe jogar, não é o Luizão? O jogador que vem de trás, se mexe, toca a bola, daria peso ao Fluminense. O Fluminense precisaria pelo menos uns 3, aliás, não é o Fluminense, não. No Rio de Janeiro, o Vasco precisa de 3 grandes jogadores, como está procurando. O Botafogo precisaria de 5 a 6. O Flamengo, talvez, tecnicamente, precisasse de menos. E o Vasco precisaria. O Fluminense também, uns 3 a 4 bons jogadores. O brasileiro é muito difícil. Estadual, com Madureira, com todo respeito, com Olaria. O brasileiro você precisa ter pelo menos uns 18 bons jogadores. 18 bons jogadores, é isso. Você disse, falou certo, mais ou menos isso. Porque é uma competição difícil. E lembrar aqui que Copa do Brasil
Nem sempre ganha o melhor, bicho. Isso é igual aquelas copas que são feitas na Europa. Joga primeira divisão contra a quarta divisão e dá um eu. A final contra o Corinthians. E esse time lá de Pará, a Sandu, foi campeão da Copa dos Campeões. Então, o Juventude campeão da Copa do Brasil, numa jogada com final com o Botafogo, é mais difícil isso. São 10 horas e 35 minutos. Você falou aí no Botafogo, que já foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu o título jogando no Maracanã, naquela partida, no confronto contra o Juventude de Caxias do Sul. E agora o Botafogo pode se classificar. O Botafogo, dos times do Rio, é o único que vai realizar a sua segunda partida na segunda fase. Todos os outros, Vasco, Flamengo e Fluminense, jogando o seu primeiro compromisso nesta quarta-feira. O Botafogo já jogou contra o São Caetano na semana passada e venceu lá em São Caetano do Sul. O time vai ser alterado, o esquema tático já foi definido. Você, Fernando Andrade. Olha, Wagner, o esquema tático ainda não foi definido. O Leverkusen faz mistério com relação ao sistema tático e a formação da equipe, que depende ainda do sistema escolhido pelo treinador. Desde a eliminação no estadual, o time vinha trabalhando no 4-5-1, mas essa semana o time passou a treinar no 4-4-2. Em caso de 4-5-1, o time é o que vinha atuando com Sandro de volta à zaga. Seria Max no gol, Márcio Gomes, Sandro, Gilmar e Renatinho, Fernando, Almir, Carlos Alberto, Camacho e Valdo, e no ataque o Fábio. No 4-4-2, aí entra o Leandrão ao lado de Fábio no ataque e Valdo, homem de meio campo, deixa a equipe. Então vamos ouvir aqui no Giro Esportivo o técnico Leverkusen, que não quer falar sobre a forma de jogar do time do Botafogo, até mesmo para dificultar o trabalho de Mário Sérgio, técnico do Azulão. Não vou falar sobre isso nesse momento, não. Nós temos uma maneira de jogar e algumas situações que podem ser utilizadas durante o jogo. Então acho que é a estratégia do jogo, assim, ninguém comenta antecipadamente, e principalmente que é um jogo decisivo, um jogo importante, esses detalhes. Não vai ganhar jogo, perder jogo, mas é um detalhe importante da partida que deve ser preservado até o momento. Esse, portanto, o técnico Leverkusen, já o atacante Leandrão, que volta à equipe em caso de o Botafogo atuar no 4-4-2, torce muito para que o Levir escolha essa opção. Torço para isso, né? A gente está esperando aí a oportunidade, eu venho treinando. Tive um probleminha lá, mas já resolvi já, né? Porque estava meio contundido. Mas agora é continuar o trabalho, amanhã a gente vai ver quem vai jogar, dependendo de eu o Valdo, saindo jogando, a gente vai ter a mesma disposição ali pra gente conseguir a classificação. Você falou, teve esse probleminha de contusão, mas vinha treinando já, então se o Levir optar pelo 4-4-2, você está pronto para entrar e começa a dupla com o Fábio, né? Sim, eu acho que estou aí apto a jogo, estou bem fisicamente, a gente fez um trabalho no primeiro semestre que pra mim, eu mesmo confesso, não fui legal em alguns jogos, que eu não fiz gol, né? Eu centroavante vivo de gol. Então a gente vai estar pronto aí pra quando pintar a oportunidade. Se a oportunidade for amanhã, a gente consiga os gols aí, a gente consiga a classificação. Aí, portanto, Wagner, o Leandrão, atacante, que voltaria ao ataque ao lado do Fábio, caso o Leverkusen opte pelo sistema 4-4-2. E o meio-campo Almir, titular nos dois sistemas táticos, gosta mais do 4-5-1, onde ele tem mais oportunidades de chegar ao ataque. É verdade, no 4-5-1 eu fico quase como um atacante, né? E como você falou, a oportunidade aparece até mais, a gente tem mais oportunidade de fazer gol, mas no 4-4-2 também as oportunidades aparecem e cabe a mim decidir qual é melhor, optar, né, pela melhor situação de gol. Muito bem, Botafogo então se prepara para esse confronto contra o São Caetano. A expectativa aí é que o Botafogo passe para a próxima fase, a fase número 3 da Copa do Brasil. Agora, você acha que o Leverkusen tem que mudar a forma de atuar nesse compromisso pelo fato de jogar com a vantagem? Eu acho que não, eu não mudaria não. Eu entraria com o Valdo, deixaria só um atacante, até porque deu certo diante do São Caetano. Não que o Botafogo tenha feito uma partida fantástica. O primeiro tempo foi ruim e foi salvo pelo goleiro Max. Mas no segundo deu ajeitada, teve um jogador, o São Caetano, expulso. O São Caetano que já vem desfalcado, já alguns jogos, vem sem 5, 6 jogadores. Então é um time comum, que taticamente é perfeito, tanto com o Mário Sérgio como o Jair Pisserni. Agora o Botafogo tem a chance, agora eu acho, jogando no Maracanã, de se classificar. Agora tem um detalhe, né? De toda a turma que está jogando por aí, o Botafogo foi que coube o pior adversário, né? Vida bandida, né? Vida bandida. Porque todo mundo tá pegando, né, bêbado em ladeira, empurrando bêbado em ladeira. Só o Botafogo pegou o São Caetano logo de saída. Giro Esportivo, dá um tempo e volta já. Sempre em nome da Bavária. Cerveja Bavária, gostosa como amizade.
das horas, amigos de sempre, amigos de agora, Bavária. Amigos novos, amigos recentes, sempre amigos, cerveja, Bavária, Bavária, gostosa como amizade. Férias, fim de semana e lua de mel é no Hotel Brasil em São Lourenço. Com novas atrações para você aproveitar, o Hotel Brasil de São Lourenço é o que há de melhor para o seu descanso e lazer. Preços convidativos e facilidades de pagamento. Consulte-nos e faça já a sua reserva, ligando para 35 3332 2000. Hotel Brasil em São Lourenço, ao lado do Parque das Águas. Experimente. Ligue 35 3332 2000. Showriso Tupi. Humor de Maurício Manfrini. O cara estava tomando sopa no restaurante e falou pro garçom: Ô, meu amigo, que é isso aqui no fundo do prato? Ah, isso daí, meu senhor, isso daí é desenho. Pô, mas tá se mexendo. É que é desenho animado. Giro Esportivo. Lá vou eu de novo, nas ondas do rádio. Sempre com você, levando alegria pra você, torcedor. em 1280. Notícia objetiva, informação correta. Wagner Menezes, agitando geral, livre, leve e solto. a maior audiência. Pela Tupi, a mais querida do Brasil. Com os super craques, A notícia sempre em primeiro lugar. Super Futebol Show. A balança geral, na Tupi, 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 na Tupi. Wagner Menezes. Muito bem, estou de volta aqui na Tupi às 10 horas e 41 minutos. Galera participando pela internet e pelo telefone. O Vitor, que mora em Magé, vascaíno, pergunta como está a negociação com o patrocinador e o Vasco da Gama. Está em compasso de espera. O Vasco quer uma grana para botar na sua camisa. Eu acho que está um namoro quase que pode dar em casamento. O Roberto, que mora lá na Praça Seca, Jacarepaguá, está parabenizando a Rádio Tupi pelo especial Vasco campeão estadual. Ele lembra que o Vasco ganhou 3 títulos em 3 meses: Taça Guanabara, Taça Rio e o campeonato estadual. É verdade, matou 3. O Paulo Henrique, também de Vila Isabel, vascaíno, parabenizando a Rádio Tupi pela homenagem que nós fizemos ontem ao Vasco da Gama. O Ivo, que mora em Pomeroso fica em Santa Catarina, ele pergunta se temos alguma novidade sobre reforços no Vasco. Nós já citamos aqui na abertura do programa. Está dizendo que em Pomeroso só dá gira esportiva, hein, Jorginho? É verdade, Santa Catarina. Estou lembrando aqui, ó, Criciúma, né? O nosso Baiano Filho. Alô, Baiano Filho, meu garoto. Presidente profissional, homem de rádio, Rádio, nosso amigo. Rádio Santa Catarina, amigo do Jota e do Wagner. Olha aqui, Baiano Filho. Ele diz o seguinte, que tem lá um flamenguista, o João Luiz, que trabalha na Caixa Econômica, e o Jackson, que são vascaínos, e que é vascaíno. E diz o seguinte, para avisar o Renato Gaúcho, que o Fluminense não terá moleza, e que ele, como tricolor, dá as dicas, dizendo o seguinte, que no time do Criciúma tem o Delmer, que é centroavante, que é uma fera, o PC, que é o lateral, que é o Bayer, né, que jogou no Vasco, que é bom, e o Djaí, que veio do Vitória. Também são 3 jogadores que têm que ser olhados com carinho. Então, um abraço para a rapaziada lá do Braço do Norte, né, Tubarão, João Luiz, o Jackson e o Baiano Filho. Um abraço aí, obrigado pelo carinho. Mandar um abraço para o Alessandro e Vitor. Eles moram em Rocha Miranda e hoje ele conseguiu falar comigo pelo telefone, o Alessandro, e disse que realmente em Rocha Miranda só dá o giro esportivo. Manda um abraço aí para o Alessandro e para o Vitor, Jorge Nunes. Alessandro e Vitor, aí um abraço forte. Júlio César Alcântara, Paulo César do Posto, fui botar gasolina ali no posto, ali perto da Mendissá, perto do antigo posto do Circo Voador. Rapaziada, veio em cima, todo mundo ligado na torcida. Obrigado aí, Paulo César, valeu, Júlio César, um abraço. O Rodrigo, que mora em Guadalupe, é rubro-negro. O Jorginho está muito velho para jogar futebol, tem que ser mandado embora mesmo. Ah, o Jorginho tá velho, mas tá 7 anos lá como titular, tem que fazer o... Olha aqui, a culpa não é dele não, a culpa é de quem escala. O Ditão, que mora no bairro de Fátima,
Sabem por que o Vasco faz carreata passando pela Gávea? Para observar a taça da Copa Brasil e do Mundial, que eles não têm. Tá aí o nosso Ditão tirando um sarro com a torcida do Vasco. O Marcos, que mora em Queimados, é botafoguense. Não foi só o cartão que o juiz esqueceu no vestiário. Esqueceu a vergonha e pagou um tremendo mico. Isso aqui, esse comentário em cima da atuação do Sami Araque no último domingo na decisão do campeonato estadual. O Silvio, que mora em Ipameri, Goiás, botafoguense. Jorginho peça aos dirigentes do Botafogo para virem aqui em Goiás e observarem os craques que temos aqui e que vão poder ajudar o Fogão no Brasileiro da Série B. É verdade. Aquele cara do Goiás lá, o Araújo, ele não sai daí nunca, né, bicho? Que bom jogador. A Lucy de Bento Ribeiro é a nossa fã, tá mandando um beijo pra mim e pra você. Está muito feliz com o título do Vascão. Alô, Lucy de Bento Ribeiro, um beijo forte. Valeu aí, amiga. O Gustavo de Belo Horizonte. Esse título foi armado para o passado, que o goleiro do Bangu fez o gol, o árbitro anulou, como foi no Vica, que fez pênalti do Cláudio Adão, do Zé Roberto Reit, só ele não viu. Olha aqui, mandando um abraço também para a galera que participa pela internet. Olá, pessoal do Giro, será que vocês podem me responder por que esse Armando Marques ainda está à frente da Comissão Nacional de Árbitros? Depois de tudo que ele fez e foi provado, mudança na súmula do jogo Figueirense e Caxias pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, fora o que não se sabe, como pode ele comandar essa instituição tão importante do nosso futebol? É o André Flores, que mora na Penha, Santa Catarina. Ele não perde o giro esportivo. Tá certo, então. Responde a ele aí, Jorge. Aqui, ó. Amigo, os mesmos. Amigo, eu era menino. Os mesmos. São 10h45, 10h45 da noite. Você participando pela internet, esporte@tupi-am.com.br e também pelo telefone 2516-1280. Flamengo jogando amanhã também pela Copa do Brasil. Jogo contra a equipe do Ceará, lá em Fortaleza. Esse jogo é complicado para o Flamengo, Jorge? Não, é um time mais fechado, é um time mais difícil. Tem lá a sensação deles. Ele joga no Fortaleza? Não, ele é do Fortaleza. Joga no Fortaleza. Não é do Ceará, não. O Ceará eliminou o bom time do Confiança, o time armadinho. O é garoto da Marlene Matos, é verdade. Por isso toda essa promoção. É uma mídia, não joga no Rio. Na verdade, o Clodoaldo é um Jacozinho, é verdade. É um novo Jacozinho. Foi um jogador que surgiu e atrapalhou a festa dos Rio. Início dos anos 80, e jogava no CSA lá de Alagoas. Não invadiu a festa do Zico, não foi nem convidado. O Zico até hoje, raiva disso, que isso aí deve ser o Márcio Canuto. É verdade, grandalhão lá. Grandalhão que inventou o jogador. E agora está inventando, agora também está inventando o pequenininho lá, o Clodoaldo, com todo respeito lá. É difícil ou não? Não, é difícil, é complicado, até porque o Flamengo tem um técnico novo. Agora, como você disse, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo jogam com a torcida, então isso é um fator primordial. O Flamengo joga em casa praticamente, a mesma coisa acontecendo com o Vasco e o Fluminense, que vai ao Piauí jogar contra o Flamengo local. Sérgio Américo. É isso, Wagner. Amanhã, segunda fase da Copa do Brasil, Flamengo estreando nessa fase da competição, enfrentando o Ceará às 20h30 no estádio Castelão em Fortaleza. E será o primeiro jogo do técnico Nelsinho no comando da equipe. Hoje pela manhã, Nelsinho mostrou que pretende trabalhar muito no Flamengo. Ao contrário de seu antecessor, o treinamento teve uma duração de quase 2 horas, coletivo tático. Nelsinho teve a preocupação de parar diversas vezes a atividade, ajustando o posicionamento dos jogadores. Nelsinho já disse que é um treinador que exige muito do grupo na parte tática e dessa maneira, a partir de agora, o Flamengo vai atuar. Inclusive foram treinadas algumas jogadas ensaiadas, coisa que não acontecia no Flamengo há muito tempo. De imediato vamos conversar com o Nelsinho. Depois de 2 horas de trabalho no apronto do time para enfrentar o Ceará, você diria que o Flamengo está longe do ideal, daquilo que você quer colocar em prática para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro? Ou a situação é boa, Nelsinho? Eu acho que isso aí nós vamos se encontrando. O importante é posicioná-los bem, e aí a produção, com certeza, ela chega bem depressa. A gente percebeu durante toda a atividade você parando o treino, buscando colocar os jogadores em um posicionamento mais correto, fazendo até jogada ensaiada. Enfim, esse é o tipo de situação que o Flamengo precisa nesse momento para
Esse é o tipo de situação que eu provoco no meu trabalho, porque são situações de jogo, né? Situações que você vai ter no jogo, e você provocando isso no treinamento, o jogador fica mais atento no jogo, né? Ele sabe da sua função na bola parada, ele sabe da sua função dentro do posicionamento tático. Então, aí a cobrança é em cima disso. Você percebeu os jogadores receptivos à maneira do teu trabalho, como ele foi realizado? Sem dúvida, senti uma colaboração por parte de todos. Agora, Nelsinho, é difícil dizer que já vai ter o dedo, a cara do Nelsinho está muito em cima diante do Ceará, né? Exatamente, eu acho que nós também não pretendemos mudar radicalmente. Eu acho que o que nós colocamos foi para acrescentar, né? Não para mudar. Lógico que dentro do tempo, dos dias que nós vamos passando junto, mesmo essa desconcentração, a gente vai conversando e algumas coisas já vão ser colocadas. Aí então o técnico Nelsinho conversando com os amigos do Giro Esportivo Tupi. Flamengo terá o desfalque de Felipe amanhã diante do Ceará Copa do Brasil, devido a uma inflamação no joelho. E embora o técnico não tenha ainda anunciado oficialmente, mas ele vai barrar o zagueiro de área Valdson para o jogo de amanhã. O próprio Valdson, fazendo uma autocrítica, considera que ficou praticamente 7 meses parado em recuperação de uma cirurgia no joelho. Valdson considera que precisa apurar a forma física e amanhã ficará no banco. A zaga de área será Fernando e André Bahia. O time que enfrenta o Ceará: Júlio César, Alessandro, Fernando, André Bahia e Atilson, Jorginho, já que Fabinho ainda não foi inscrito na Copa do Brasil, ele que deverá ser titular domingo na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Coritiba no Maracanã. Completando o meio-campo, Felipe Melo, Fábio Baiano e Lopes. A grande chance de Lopes, agora no comando de Nelsinho Batista. E o ataque com Zé Carlos e Fernando Baiano. Zé Carlos não participou do treino, foi a Campinas por causa de uma audiência trabalhista contra o Guarani, mas ele esteve no Aeroporto Internacional Tom Jobim e embarcou às 8h30 da noite para Fortaleza. Se o Flamengo vencer por 2 gols de diferença o Ceará, na estreia do técnico Nelsinho, não haverá jogo de volta e o time estará automaticamente classificado. Ok, Wagner? Ok, Sérgio Américo. Portanto, Nelsinho Batista no comando do Flamengo, Copa do Brasil, Flamengo e Ceará, e Lopes tendo mais uma oportunidade. Será que dessa vez o Lopes vai jogar? Ele passa por uma má fase? Ou realmente o problema estava com o técnico Evarilson Macedo? Eu acho que agora fica mais fácil, Wagner. Não há tanta cobrança. Há uma competição tecnicamente fraca, né? Com todo respeito ao Ceará. O Flamengo vai jogar com um time mais solto, só com um cabeça de área, só com um marcador de característica, que é o caso do Jorginho, há 7 anos como titular, apesar da bronca da torcida. E quando entrar o Fabinho, ele só é mais jovem do que o Jorginho, não é essa bicicleta toda, é apenas um jogador com mais força, mas também de marcação. Felipe Melo tem nova chance, Felipe no meio do campo, Fábio Baiano no meio do campo, Lopes. Então é mais ou menos isso. O Flamengo fica mais leve, né? Mais leve, apenas isso. O time é o mesmo. Agora, vamos ver se melhora taticamente. O Flamengo precisa ter uma cara tática. Técnica ele já tem. São 10h53, 10h53 da noite, você participando do Giro Esportivo pela internet, esporte@tupi-am.com.br, ou então pelo telefone 2516-1280. Já, outras opiniões na sequência do programa. E ontem a Rádio Tupi divulgava que a FIFA suspendeu preventivamente o jogador Petkovic. Petkovic, portanto, não tem condições de jogo. A transferência do atleta para o Xangai Shenhua não vai acontecer até realmente o momento em que os advogados desse atleta, desse jogador, consigam, de alguma forma, junto à entidade maior do futebol, resolver a questão que envolve a saída de Petkovic do Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco tem que ser indenizado. Caso contrário, enquanto isso não acontecer, enquanto um valor não for firmado entre as partes, e isso aí pode ser resolvido em breve, a FIFA deu até o dia 27 para que o advogado do jogador Petkovic apresente uma defesa a respeito da saída da forma que foi do Vasco da Gama. Até lá, realmente, Petkovic fica sem condições de jogo. Mas o Vasco espera realmente uma definição do quadro com o pagamento de uma indenização que será feita ou através do jogador ou então através
do Xangai Shenhua. Vamos saber como é que o vice-jurídico do clube, Dr. Paulo Reis, recebeu a notícia da punição, a suspensão de Petkovic, que foi aplicada pela FIFA. É com muita alegria, não só por parte do Vasco da Gama, mas como desportista para todos os clubes brasileiros, porque é uma decisão pioneira e que resguarda o direito dos clubes com relação a essa revoada de jogadores para o Oriente, em função de completar um contrato de 2, 3 meses, em detrimento de contratos vigentes aqui no Brasil. Então, essa decisão foi muito boa, que sirva de lição para aqueles empresários que tentam desviar jogadores do Brasil para o exterior de forma indevida. Ou seja, empresários e jogadores vão pensar 2 vezes quando quiserem abandonar seus clubes no país, né? Principalmente empresários itinerantes, aventureiros, como existem por aí. Não tem outros aí de grande seriedade, como o Reinaldo, o Alexandre Martins, o Pedro Vicentões, todos os outros que eu conheço, que eu respeito, mas alguns outros não têm ética, não respeitam os clubes e vem fazendo, tomando atitudes incorretas, né? Agora, doutor Paulo Reis, até para o ouvinte da Rádio Tupi ter a noção exata, o jogador está suspenso por tempo indeterminado, a defesa do atleta tem até o dia 27 para apresentar, realmente constituir uma defesa a respeito do caso, mas a partir de agora, o Vasco tem que ser procurado pelo clube chinês, pelos advogados do atleta, para acertarem aí um valor de indenização, é isso? Não tem dúvida que sim. Na própria decisão da FIFA, ela se coloca à disposição para presidir, intermediar uma negociação para o ressarcimento em favor do Vasco por parte do clube chinês, né? Então, vamos aguardar até o dia 27 para saber qual vai ser a posição do clube chinês e do atleta, para depois aí sim verificarmos o que podemos fazer. Agora, só para a gente ter realmente uma ideia exata, temos hoje um valor inicial para que sirva de parâmetro em termos de indenização? Não. Eu particularmente não tenho, e isso ficará sempre a cargo do presidente Eurico Miranda, que decidirá. Ele pode ter um valor real, valor de indenização prevista na Lei Pelé, mas que não é o caso no momento, não é essa a intenção do Vasco, que seria um valor estratosférico. Eu acho que o doutor Eurico Miranda vai ter sensibilidade bastante para fixar um valor para acordar e liberar o jogador. Até porque o jogador não tem condições de mais jogar no Vasco, né? Retornar para o Vasco praticamente impossível, né? Nem para pegar a faixa de campeão que ele não tem direito. Realmente a saída dele da forma que foi, o tratamento que ele recebeu e da forma que ele devolveu, realmente não condizia com tudo aquilo que foi feito, né? Eu acredito, eu sempre admirei muito a pessoa do Pet, um cidadão super educado. Eu acredito mais que ele foi muito mal assessorado e envolvido por alguma coisa que fez com que ele se perdesse e tomasse esse tipo de atitude. Aí, portanto, o pensamento, o que realmente está sentindo agora o vice-jurídico do Vasco, Dr. Paulo Reis, a respeito do caso Petkovic. Eu particularmente acredito que nós teremos novidades em breve. E a parte que realmente defende o atleta, os advogados do jogador, eles vão tentar, de todas as formas, impedir, né, que o clube chinês ou o próprio atleta desembolse, pague uma indenização para que ele exerça a sua profissão. Com certeza, essa história ainda vai render, hein, Jorge Nunes? É verdade, mas nada que $500 mil não possa contornar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se o Li, quem fez a transação, é o mesmo chinês que manda na China, que bota todo mundo lá, que mandou o Júnior Baiano, que manda toda essa rapaziada brasileira para jogar na China, os caras vão lá, batem e voltam. Então eu quero dizer para você o seguinte, 500 pau, dá $500 mil lá na mão do Euricão, fica bonitinho. Eu acho que até que passando por cima até mesmo do vice-jurídico Paulo Reis, que é contra, o Eurico manda até a faixa junto. Tá aqui, ó, $500 mil, tá aqui a faixa de campeão. Um abraço, meu garoto. Giro Esportivo, dá um tempo e volta já. E atenção, torcida do Botafogo, hein? Na sequência, uma matéria importante envolvendo a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Realmente poderemos ter novidades a respeito do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O campeonato, como está sendo preparado, montado, pode não ser realizado, pode não acontecer da maneira que todos imaginam. Já na sequência do Giro Esportivo dá um tempo e volta já.
sempre em nome da Bavária. Cerveja Bavária, gostosa como amizade. 1280, Super Rádio Tupi. Férias, fim de semana e lua de mel é no Hotel Brasil em São Lourenço. Com novas atrações para você aproveitar, o Hotel Brasil de São Lourenço é o que há de melhor para o seu descanso e lazer. Preços convidativos e facilidades de pagamento. Consulte-nos e faça já a sua reserva, ligando para 35 3332 2000. Hotel Brasil em São Lourenço, ao lado do Parque das Águas. Experimente. Ligue 35 3332 2000. Você ajudou e a Tupi chegou lá. De segunda a sexta, o Rio é nosso. A Tupi é líder absoluta de audiência. Novamente, entre as emissoras mais ouvidas do Rio, a Tupi foi a rádio que mais cresceu no Ibope. Obrigado, família Tupi! Nossa audiência aumentou mais ainda. Para alcançar o primeiro lugar, precisávamos de 2.000 ouvintes. Sabe quantos ouvintes alcançamos? 2.000. Não. 3.000. Não. 4.000. Mais. 6.000. Mais. 8.000. Não. 6.000. 11.000 novos ouvintes por minuto chegaram e colocaram a Super Rádio Tupi na liderança total de segunda a sexta. E uma outra boa notícia. No fim de semana, a Tupi soma 24 horas de liderança. A gente não se cansa de agradecer. Obrigado, família Tupi. Nossa audiência aumentou mais ainda. Chega um, chega mais, chega mil, Super Tupi, a melhor do Brasil. No começo do dia, Clóvis Monteiro comanda o show da manhã. Clóvis Monteiro, Clóvis Monteiro. Alegria, notícias, bom humor, verdade, fofocas, esportes, piadas, trânsito, tempo e temperatura, hora certa, manchetes dos jornais e mais. Washington Rodrigues, Áureo Ameno, Marcelo Crivella e Sérgio Cabral. De 6 às 9, show da manhã do Clóvis Monteiro. Amor e alegria no nascer de um novo dia. Eu quero ver você feliz na Tupi. Eu quero ver você feliz na Tupi. Clóvis Monteiro está aqui. Clóvis Monteiro está aqui na Tupi. Super Rádio Tupi. E hoje acordei pegando fogo, fogo, fogo. Foi alguma coisa que eu comi ou que bebi e que me deixou assim. Seu estômago está pegando fogo, fogo, é fogo. Já chegou a hora de tomar ressurreição e acabar com a queimação. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Giro Esportivo. Wagner Menezes, agitando a massa, sempre com você, em 1280. Estou de volta aqui na Tupi até a meia-noite, na segunda hora do Giro Esportivo. E as principais notícias esportivas do Rio, do Brasil e do mundo. Galera participando pela internet, esporte@tupi-am.com.br ou então pelo telefone 2516-1280. A Ledânia, que mora em Sulacap, participa com a gente pela internet. Caro Wagner, saudações vascaínas, falei com você hoje pelo telefone. E este e-mail é para reclamar do Jorge Nunes. Como é que pode a Rádio Tupi contar com esse jornalista? Ele não tem opinião sobre nada, não sabe se expressar, é um tremendo puxa-saco. Eu tenho pena de você, Wagner, que tem que trabalhar com ele. Você é o melhor do esporte na Rádio Tupi. Nem tanto, Ledânia, além de ser educado e simpático. Beijos, Ledânia Vascaína, do bairro de Sulacap.
Fala alguma coisa pra Ledânia gostar de você aí, Jorge. Olha, desculpa, foi sem querer. Ledânia, falando sério agora. Desculpa, Ledânia, o seu Ivaldo tá caindo. É verdade, olha, é questão de opinião, Ledânia, tá bom? Obrigado, respeito você. No fundo, ela gosta de você. No fundo, bem lá no fundinho. Ledânia, obrigado aí pelo carinho, olha aqui, ó, vou tentar melhorar. Alô? Saudações vascaínas, olha aqui, ó. Você tá tentando já uns 40 anos. É verdade, com 60 a gente consegue. Olha aqui, ó. Jorginho, essa galera tá ligada no giro toda noite, no Rio Comprido. O Alex, que é o Bidu, o Jorge Cabeludo, turma da compensação que ouvem no Sapatinho com o Walkman. Os caras botam lá que não pode. É rua. Não pode, tá somando lá os bedelhos, não pode. Todos os vascaínos sadios. Bedelhos. Fez assim, quando você vai no banco, você paga uma conta. Você foi pra cá? Não, mas eu trabalhei na Light. Trabalhava na Light? Na Light, mas é a mesma coisa. Aquela parte que fica ali chama-se bedelho. Então, toda vez que você cortar, carimba dá pro cara e fica com aquele ali. Aquele pedacinho chama bedelho. Então, o pessoal tá lá conversando com os bedelhos. O Rogério Frias, de Campo Grande, faz aniversário hoje. Ele é irmão do Sérgio Frias. Valeu, Jorginho. Um abraço aí, rapaziada. Feliz aniversário. Muito obrigado mais uma vez. O Paulo, do CFZ Botafoguense. Vai dar fogão amanhã, meu garoto. Um abraço. Olha aqui, o Mauro Diniz, carioca, doente pelo Vasco, trabalhando em Corumbá, Mato Grosso. Não perde um giro esportivo. E gostaria que esse e-mail fosse lido por volta das 11h30 da noite. Então, vou esperar um pouquinho. Espera. Vou ler daqui a pouquinho. 11h06. Deixa eu ver aqui outro e-mail. O Wagner Menezes, queria parabenizá-lo pela sua postura profissional, já que sei que você é tricolor, na cobertura do Vascão e no relato de fatos jornalísticos, muito diferente de seus concorrentes. Como vascaíno, me sinto muito feliz com o compromisso, com o campeonato, melhor dizendo. Fui ao Maracanã e todos os vascaínos e tricolores estamos de parabéns. Você dignifica a profissão de jornalista e dê também parabéns a toda a equipe da Tupi, especialmente ao Jorge Nunes, grande vascaíno. Mande um abraço para todos os vascaínos de Valença, minha terra natal, onde a torcida vascaína é a maior. É o Eugênio Capobianco, do Rio de Janeiro. Alô, Eugênio, um abraço aí. Você falou o troço certo. Pô, o Wagner, todo mundo acha que ele é Vasco, ele cobre lá o Vasco, quanto que é? 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não sei. 13. Mas falar, 13 anos, então é o Wagner. O outro é o Penido. Penido é Botafogo. A impressão que você tem que ele é Flamengo, que ele é Vasco, que ele é Fluminense. Nós temos compromisso com a informação, né? É verdade. A informação tem que ser realmente passada isso aí, passar para você isso. E todo mundo é torcedor. Com muito respeito para todas as torcidas. Todo mundo é torcedor, né? Ninguém pode chegar aqui e dizer que ninguém fica chocado. O cara que chega aqui que não torce, tá mentindo. E por falar em torcer, daqui a pouco eu registro aqui outras opiniões, desde já agradecendo o carinho dos internautas, dos ouvintes da Rádio Tupi. A gente não imagina, olha pra cá e vê quantos papéis tem aqui, sabe o que é isso? A maioria é tudo e-mail. A gente tem que decifrar aqui, tocar pro lado, esconder alguns, falar de outros. É verdade, porque ontem nós fizemos um giro trabalho esportivo um pouco menor, né? Porque apresentamos a homenagem ao Vasco da Gama, campeão estadual de 2003. E hoje o Apolinho veio falar comigo, muita gente procurando o velho Apolo, tentando contato com a gente, até para saber mais detalhes de que forma pode conseguir um CD. E nós vamos em breve, nós já colocamos essa necessidade, né? Principalmente dos torcedores do Vasco, e realmente ficaram maravilhados com o trabalho aqui realizado pelo Paulo Júnior, pelo sonoplasta José Maria. Realmente foi um especial maravilhoso, e nós já colocamos também esse anseio para a direção da rádio, e quem sabe em breve nós vamos aí até sortear para os ouvintes do Giro Esportivo um CD com esse especial Vasco Campeão Carioca. Realmente foi muito bonito, né, Jorge? Eu achei, estava no carro, estava saindo daqui, já tinha trabalhado, a gente saiu acompanhando, negócio fantástico. Paulo, parabéns ao Zé Maria, que é brilhante, e ao Paulo Júnior, que é, né, também tranquilo, fez um belíssimo trabalho, uma emoção só, né? Wagner, Washington, Penido, a turma toda da Rádio Tupi. Mais uma vez, obrigado a você pela audiência. Obrigado. Mandando um abraço para o Augusto, nosso porteiro aqui, porteiro da Rádio Tupi, competente profissional, completando hoje mais um aniversário. Manda um abraço aí para o seu Augusto, Jorge. Alô, seu Augusto, meu garoto, meu parceiro, um abraço, obrigado aí, obrigado pelo São Caetano, hein? Obrigado pelo São Caetano. E também mandando um abraço para o Carlos Roberto, 17 anos, filho do Lula, da Pequenos Vascaínos. O Carlos Roberto, 17 anos, completando mais um aniversário, hein, Jorge? Filho do Lula. Filho do Lula? Ó, rapaz, que beleza, um abraço aí, olha aqui, 61, 60, 60, ah, meu garoto. Um abraço para você, Carlos Roberto, felicidades. Deixa eu aproveitar e desenvolver um tema agora muito importante. A torcida do Botafogo tem que ficar ligada, porque é um assunto que envolve diretamente o Botafogo, que está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro.
O Campeonato Brasileiro tem a sua data marcada pela CBF, o Campeonato da Série B, para o dia 5 de abril. Só que eu recebi uma informação dando conta que esse campeonato pode não começar na data marcada. Comigo na linha, Peter Silva, ele é presidente do Futebol Clube Brasil, que representa aí os principais clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Até que ponto essa informação que eu tenho é verdadeira? Será que o Campeonato Brasileiro da Série B não vai começar na data prevista, no caso 5 de abril? Boa noite, Peter. Boa noite a vocês da Rádio Tupi. Não, a Série B, ela correr risco, pode até que ela esteja correndo nesse momento, mas nós estamos tentando, com absoluta certeza, e até tivemos uma reunião na semana passada dentro da CBF, em que foi procurado as emissoras de TV aberta para nós definirmos esse custo operacional da Série B. E nessa reunião no Rio, foi até chamado o Marcelo Campos Pinto da Globo, em que nós fizemos ver a dificuldade que ainda existe dentro da Série B e que nós precisaríamos até do aval do Ricardo Teixeira, da própria CBF, em nos ajudar nesse acerto. E ficou definida essa reunião amanhã no Rio de Janeiro às 16 horas, aonde nós estaremos junto com o Kiko da Sport Promotion, o próprio Marcelo Campos Pinto da Globo, a nossa diretoria da SBA, junto com a CBF, onde nós vamos sacramentar a participação efetiva no dia 5. É muito ruim para nós, da SBA, para a própria CBF, divulgar uma tabela e marcar e não começar nesse dia. Então nós que lutamos pela credibilidade, pelo produto futebol, nós temos que arranjar essa solução e eu tenho certeza que amanhã nós devemos estar ratificando o que já foi divulgado. Só para a gente entender então, se a TV não bancar ou então não transmitir os jogos, a TV aberta, o campeonato ficaria inviável da maneira que vocês querem, é isso? Olha, nós tínhamos o campeonato financeiramente falando já fechado as contas e nos últimos dias recebemos uma notícia que perdemos um investidor da Série B e que agora não há tempo hábil para achar esse dinheiro no mercado. Então nós precisamos desse dinheiro para continuar, porque se nós não tivermos esses 30 milhões referentes ao custo operacional do campeonato, nós vamos ver de que forma nós vamos dar continuidade na Série B e pode ser até que possa correr alterações. Mas a gente não acredita nisso, nós estamos lutando para que isso não aconteça. Você diz aí alterações, seriam, quem sabe, na formatação do campeonato, é isso? Olha, tudo depende das verbas que você tem que procurar administrar um campeonato com a verba que você tem. Como nós tivemos esse acordo, ratificamos esse calendário soltado pela CBF a participação, nós estamos juntos com a CBF nesse processo. Só vai acontecer alguma coisa diferente se nós não pudermos resolvermos junto com a CBF e a Rede TV aberta. Nós estamos conversando com Peter Silva, presidente da Futebol Brasil Associados, que cuida dos interesses dos principais clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Peter, você pode então regionalizar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Olha, eu não gostaria nem de falar nessa hipótese de mudança. Existe, aí depois, se for mexer, aí tem que ver o que é melhor. Os clubes decidirão o que tipo de campeonato pode ser feito. Mas hoje a preocupação de todos os clubes e da CBF, e da própria Globo que detém a Série A, é que a segunda tem que ser feita, o Palmeiras, Botafogo e qualquer clube para subir tem que jogar a B. Então há um esforço muito grande para que a Série B ela comece no dia 5. Você tomou conhecimento, com certeza, da iniciativa do Sindibol, que é o Sindicato dos Clubes de São Paulo, né? Eles foram até a Brasília para tentar uma liminar que garantisse a presença da Portuguesa na Série A do Campeonato Brasileiro, até que fosse resolvida aí a questão envolvendo o caso Wendel, jogador que na oportunidade era atleta do Flamengo. Hoje o juiz Novelli Villanova da Silva declinou da competência e excluiu da ação as entidades federais que foram arroladas pelo Sindibol, né, como o CNE e o Ministério da Cultura.
o juiz entende que a 7ª Vara Federal nada tem a ver e determinou uma remessa, né, a remessa para as varas cíveis do Rio de Janeiro. Portanto, tentando aí de todas as formas adiar uma possível decisão a favor do Sindibol, matando, anulando qualquer tipo de movimentação por parte da Federação Paulista de Futebol para uma possível virada de mesa. Mas de qualquer forma, como é que você observa todos esses movimentos há, sei lá, pouco tempo aí do início do campeonato? Olha, nós acabamos, eu estou aqui em Brasília nesse momento, acabei de ter uma reunião com o ministro do Esporte, Agnello Queiroz. Aqui em Brasília não há a mínima possibilidade de o campeonato ter uma impedição por qualquer tipo de medida desse jeito. Também não conta com o respaldo da CBF, não conta com os próprios clubes, o apoio do Clube dos 13 e não conta com a Globo, que é compradora. Eu acho muito difícil qualquer ação da Portuguesa ou de qualquer outro time em tentar inviabilizar a Série B. Peter Silva, presidente do Futebol Brasil Associados, obrigado pela sua participação aqui no Giro Esportivo. São 11 horas e 14 minutos e tomara que tenhamos aí também um bom campeonato brasileiro na Série B, viu, Peter? Não tenha dúvida, é o que nós estamos fazendo e obrigado por esse espaço que vocês dedicam à Série B. Ok, Peter Silva, direto de Brasília, presidente da FBA, Futebol Brasil Associados, conosco na abertura da 2ª hora do programa. Jorge Nunes, a questão que envolve a parte estrutural. Quando a gente fala em estrutura, não é em organização, e sim financeira, né? Segundo ele, custo fixo, 30 milhões de reais. Se não tiver essa grana, o campeonato vai ter que ser totalmente reestruturado. Hoje, de pontos corridos, pode ser regionalizado em grupos, ou seja, você teria aí